ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do sujeito. Então, ela foi bem específica, né? Ela quer que você trabalhe núcleo do sujeito nos elementos sublinhados. E dentro da mesma frase, ela sublinhou 2 elementos. Gente, vamos pensar? O aluno tem que fazer 10 análises sintáticas para acertar uma questão dessa. Ele tem que estar super preparado para o contexto de análise sintática. E é lógico que eu vou revisar sujeito com vocês. Então, a frase em que ambos os elementos sublinhados exercem a função de núcleo do sujeito. Os bens dos aristocratas deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou. Os bens deviam, o sujeito é isso tudo, né? Os bens dos aristocratas, esse termo é o núcleo do sujeito, deviam ser considerados patrimônio de quem os tomou. Alguém os tomou. Nesse caso também, eu tenho o núcleo do sujeito. Bom, aí eu tenho o seguinte, os parisienses revoltados arrebentaram as casas dos nobres. Bom, quem arrebenta, arrebenta algo. Isso aqui tudo é um objeto direto. Casas é o núcleo do objeto direto. E dos nobres está fazendo referência a casas. Como casas é um substantivo concreto, e você já estudou um pouco de análise sintática, tem essa noção, né? Como casas é um substantivo concreto, esse dos nobres aqui funciona como adjunto adnominal. Então, é um núcleo do adjunto adnominal. Os parisienses revoltados, esse termo todo aqui é o sujeito, os parisienses revoltados. Parisienses funciona como núcleo do sujeito. E os demais termos deste sintagma, que isso aqui tudo é um sintagma, né? Os demais termos desse sintagma funcionam como adjuntos adnominais. Então, basicamente, parisienses é o núcleo, só que aqui do outro lado está errado, né? Os museus, ao contrário do que se imagina, são uma invenção moderna. Os museus, esse sintagma todo é o sujeito, e museus é o núcleo. Núcleo do sujeito. São uma invenção moderna. São um verbo de ligação. Esse sintagma aqui, ó, uma invenção moderna, é um predicativo do sujeito. Então, esse termo todo funciona como predicativo do sujeito. Uma e moderna ligados à invenção, né? Aqui, invenção é o núcleo do predicativo do sujeito. Esses 2 termos funcionam como adjunto adnominal. Eu estou fazendo os outros porque a gente já vai tendo uma noção melhor de análise sintática, tá? Muitos acham que não é justo apagar os vestígios do passado. Ó, isso é um sujeito oracional, ó. Apagar os vestígios do passado, verbo de ligação, não é justo, beleza? Apagar os vestígios do passado, sujeito oracional, isso tudo aqui. Quem apaga, apaga algo. Esse termo é um objeto direto, beleza? E aqui eu tenho o ser, verbo de ligação, o justo predicativo do sujeito. Bom, então, nesse caso, justo predicativo do sujeito e vestígios, objeto que direto. E esse sintagma todo aqui, ó, é que é um sujeito oracional. Dessa escolha da Assembleia Nacional, o ideal aqui era que houvesse uma vírgula, né? Vamos aproveitar para colocar aqui, porque é um adjunto adverbial. Esse sintagma todo aqui é um adjunto adverbial. Dessa escolha da Assembleia nasceram os museus. Os museus nasceram dessa escolha. Esse termo todo aqui é um adjunto adverbial, beleza? Então, vamos lá trabalhar núcleo do sujeito. Este é núcleo do sujeito, este é núcleo do sujeito. Esse daqui também é núcleo do sujeito,
Este é núcleo do sujeito, beleza? E esse daqui é núcleo do sujeito. Só que eu preciso dos dois termos funcionando como núcleos do sujeito. E aí, eu não tenho isso, ó. Aqui é adjunto adnominal. Neste outro caso, eu tenho o núcleo de um predicativo do sujeito. Aqui eu tenho também o núcleo de um predicativo do sujeito. E aqui eu tenho um termo que está dentro de uma estrutura adverbial, ou seja, dentro de um sintagma que funciona como adjunto adverbial. De modo que, como eu quero a alternativa em que ambos os termos exerçam função sintática de núcleo do sujeito, a nossa resposta vai ser a letra A. Quando o sujeito é oracional, gente, a gente não fala que ele tem núcleo, né? O sujeito oracional é uma estrutura em que a oração toda funciona como sujeito. Então, a gente fala que o sujeito ele tem núcleo quando ele está em dois tipos de formatos. Quando ele está em um formato nominal ou pronominal. No caso de um formato nominal, o núcleo vai ser o substantivo que estiver dentro daquela estrutura. E quando o sujeito for pronominal, o pronome que estiver dentro daquela estrutura, formando ali o seu núcleo, que é o caso do quem aqui, tá? E aí já vou aproveitar essa primeira tela para a gente fazer uma revisãozinha básica sobre sujeito. Então, vamos lá trabalhar essas marcações sobre sujeito, tá? Aqui, ó, o Matheus está perguntando qual que é o aplicativo que eu estou usando para fazer as marcações. Eu estou usando o PowerPoint, tá? Então, dentro do PowerPoint mesmo, você consegue fazer essas marcações. Ou se não, também no PDF, né? Se abrindo o PDF também dá para fazer. Bom, aí vamos fazer uma revisão básica aqui sobre sujeito. Vou colocar assim, ó, sujeito. Primeira coisa, quando a gente vai identificar o sujeito, o que ou quem, para identificar o sujeito. Eu não estou com pressa, não. Eu quero caprichar na aula hoje, que a aula tem que valer a pena, gente. Vamos pensar. Quando alguma coisa já não começa do jeito certo, você tem que falar assim, não, essa aula tem que ser a mais perfeita que eu vou dar. Então, eu vou revisar um monte de conteúdo, eu vou fazer essa aula ser brilhante para eu ganhar o meu dia com ela. É tipo a terapia aqui com vocês que eu tô fazendo, tá? Isso aqui é bom. E aí a gente vai revisando os conteúdos aqui juntinhos, tá? Então, sujeito, o que ou quem para identificar o sujeito. Então, para identificar o sujeito, a gente usa o que ou quem, beleza? Essa já é a primeira coisa. Vamos fazer outras colocações sobre o sujeito, tá? O sujeito, ele pode ser posposto ou anteposto ao verbo. É muito comum o sujeito vir posposto ao verbo. No caso de um sujeito posposto, né, a gente vai ter uma frase invertida, que normalmente vai dificultar um pouco a nossa análise. Em regra, o núcleo do sujeito não é preposicionado. Então, claro que você pode ter uma estrutura de período composto que apareceu uma preposição, mas aí a gente diz que é por outros motivos. O núcleo do sujeito pode ser representado por nome ou pronome, como apareceu lá na nossa questão. Então, o núcleo do sujeito pode ser representado por nome ou pronome. Em regra, também, não se separa sujeito do predicado por vírgula, né?
Então, na lógica também, a gente não separa sujeito do predicado por vírgula. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, falta no Brasil. Geralmente, a gente nem vai querer colocar vírgula, né, para você confundir mais. Uma série de reformas necessárias. Então, nesse caso aqui, quando eu falo falta no Brasil uma série de reformas necessárias, faltar é um verbo intransitivo. No Brasil, ocupa o papel de adjunto, que adverbial. É um adjunto adverbial de lugar. Uma série de reformas necessárias funciona como sujeito, no caso aqui, um sujeito simples. Qual que é o núcleo desse sujeito, gente? No caso aqui, o núcleo é a palavra série. Então, uma série de reformas necessárias falta no Brasil. O sujeito, normalmente, é o termo que rege a concordância. Então, normalmente, é o termo responsável pela concordância verbal, beleza? Bom, e aí, já que a gente está falando de sujeito, e não são tantas questões de sujeito assim, o que eu ainda sugiro? Que a gente já faça um esquema abordando os tipos de sujeito, porque a gente vai trabalhar mais coisas, vai deixar a nossa aula mais rica, né? E, ao mesmo tempo, revisando mais conteúdos. Então, aqui, ó, vamos pensar nos tipos de sujeito, que a gente vai fazendo fichas, relembrando assuntos. Então, eu posso ter um sujeito simples. Aí, esse sujeito simples, normalmente a gente fala que ele poderia estar expresso ou ele pode ser desinencial, que é o antigo sujeito oculto. Tem banca que ainda usa esse nome oculto, então a gente tem que deixar ele aqui, porque senão depois aparece e a gente não identifica, né? Então, sujeito simples, que vai estar escrito na frase. Esse sujeito simples apresenta apenas um núcleo. Eu posso ter um sujeito composto. E aí, nesse caso, a gente vai ter mais de um núcleo. Eu posso ter um sujeito oracional, representado por uma o quê? Oração, muito comum em prova. Com o verbo caber, então, esse sujeito despenca. Então, sujeito oracional, representado aí por uma oração. E eu posso ter um sujeito também indeterminado. Os casos mais comuns: se, índice de indeterminação do sujeito, tudo eu vou dar exemplo, tá? E terceira pessoa do plural sem referente. Eu posso ter o sujeito indeterminado também pelo uso do infinitivo impessoal, mas é menos comum, então aqui eu estou me atendo aos casos mais comuns. Se a gente tivesse um curso de teoria mais longo, claro que a gente ia abordar todos os casos, né? Então, nesse caso aqui, um sujeito indeterminado e, por fim, nós vamos falar do sujeito inexistente, que é a mesma coisa de oração sem o quê? Sujeito. Então, sujeito inexistente, oração sem sujeito, a gente vai fazendo aqui o nosso esqueminha para a gente trabalhar os tipos de sujeito. Bom, sujeito simples, expresso, está escrito. Deixa eu tentar te dar uma dica que às vezes a gente erra na prova assim, ó. As opiniões de crianças e de adolescentes devem ser levadas em consideração.
Então, as opiniões de crianças e de adolescentes devem ser levadas em consideração. Bom, então quando a gente faz as opiniões de crianças e de adolescentes, pode até parecer que se trata de um sujeito composto, mas o único núcleo desse sintagma inteiro, ó, as opiniões de crianças e de adolescentes, o único núcleo é a palavra o quê? Opiniões, beleza? Então, neste caso aqui, ó, um núcleo, né? Apenas um núcleo. Então, eu tenho apenas um núcleo. Agora, olha como é que muda pouquinha coisa, mas já é outra estrutura oracional. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. As opiniões de crianças e as de adolescentes. Só de usar este artigo, ele está subentendendo o substantivo. Então, nesse caso aqui, ó, as opiniões de crianças e as de adolescentes devem ser levadas em consideração. Esse sujeito é composto. E aí eu gosto de chamar a atenção de vocês para esse tipo de exemplo, porque, gente, tem hora que a gente olha rápido e fala assim, as opiniões de crianças e de adolescentes. Aquele menino que está conversando com Deus o tempo inteiro na prova, né? As opiniões de crianças e de adolescentes. Eu sei o que está na sua cabeça. Você está pensando que os núcleos são crianças e adolescentes, mas na verdade, as opiniões. Então, eu só tenho um sintagma funcionando como núcleos, crianças e adolescentes aí, fazendo papel de adjuntos adnominais. As crianças e os adolescentes emitem opiniões, o termo tem natureza ativa, portanto, adjuntos adnominais nesse contexto sintático. Agora, se eu mudo um pouquinho a frase, que já é outra coisa que a banca pode te perguntar, se eu acrescento um artigo antes do dia ali, por exemplo, e faço as opiniões de crianças e as de adolescentes, as opiniões de crianças e as de adolescentes, as opiniões de adolescentes. Estão percebendo? Então, neste caso, eu subentendi um substantivo. Como eu subentendi um substantivo, o meu sujeito é composto, mas eu tenho um elemento gramatical, que é o artigo, que faz a elisão, ou seja, que marca a omissão do substantivo, que senão é devaneio mesmo, né? Eu falo assim, mas no primeiro eu não posso entender que está subentendendo? Não, não pode, não é assim que a vida é, não é assim que a banda toca, né? Então, neste caso aqui, eu tenho um elemento gramatical. As opiniões de crianças e o segundo núcleo está subentendido em função do artigo, ó, houve a omissão do segundo núcleo. Isso é possível, tá? Então, só para deixar marcado isso aqui para vocês. Bom, um sujeito oculto ou desinencial é a desinência do verbo é que vai marcar esse sujeito. Ó. Sabemos bem nossas limitações. Quem sabemos? Nós sabemos bem nossas limitações. Então, o sujeito aqui, nós, ele aparece implícito, está marcado na desinência do verbo, por isso que ele chama desinencial. Então, marcado na desinência do verbo, beleza? Então, sujeito desinencial. Sujeito oracional, gente, despenca em prova. Então, aqui, ó, cabe, vou usar um verbo que já cai muito em prova também, ó. Cabe aos homens reconhecer, aí a gente já quer usar um reconhecerem que nem faz sentido aqui, suas limitações. Qual que é a estrutura sintática dessa frase? Cabe, verbo transitivo indireto, aos homens, objeto indireto, reconhecer suas limitações, sujeito oracional.
Quando o sujeito é oracional, a gente não fala em núcleo, tá? Então, aqui a gente fala em núcleo, aqui a gente fala em núcleo, mas quando o sujeito é oracional, a gente não aborda essa lógica de núcleo, beleza? Bom, aí eu tenho o sujeito indeterminado. O que acontece com o sujeito indeterminado? É diferente do inexistente, né, gente? Bem diferente. O sujeito indeterminado, ele existe, eu só não consigo identificá-lo dentro do contexto. Então, ele existe, mas eu não consigo identificá-lo. E o sujeito inexistente, simplesmente, ele não existe mesmo. Ou seja, é um caso de oração sem sujeito, beleza? Então, aqui, ó, sujeito indeterminado, eu coloco assim, ó, vive-se bem no Ceará. Robson que o diga, né? Quer me abandonar, voltar para a terra dele, é isso. Vive-se bem no Ceará, a gente tem verbo intransitivo, isso aqui é fácil de voltar. O se é índice de indeterminação do sujeito, bem, um adjunto adverbial de modo, no Ceará, um adjunto adverbial de lugar, beleza? Então, neste caso aqui, a gente já estabeleceu uma lógica para esse se, e o sujeito aqui é indeterminado, não é inexistente, beleza? Terceira pessoa do plural sem referente, porque se houver referente não vai ser indeterminado. Aqui, ó, roubaram o relógio da moça. Pode ter sido uma pessoa só, pode ter sido mais de uma pessoa. Então, roubaram o relógio da moça. Alguém, que eu não sei quem, a desinência de terceira pessoa, então uma referência vaga, imprecisa. E casos de oração sem sujeito, vou usar como exemplo o verbo haver, né? Havia muitas pessoas interessadas do outro lado. Você que vai tomar posse. Então, havia muitas pessoas interessadas do outro lado da tela. Por isso que a gente está fazendo resumo, porque você está interessado e a gente está aqui para ajudar você a se tornar servidor. Caso de oração sem sujeito, verbo transitivo direto, muitas pessoas interessadas, objeto direto, do outro lado da tela, onde essas pessoas estão. Então, sujeito inexistente são casos específicos, né? Haver com valor existencial. Haver e fazer indicando tempo. Fenômenos naturais. Chega de, basta de, passa de. Verbo ser indicando hora, data e distância. São casos que vão remeter à oração sem sujeito, né? Então, a sua banca cobrou sujeito. Ela foi lá e falou assim, olha, dentro de um contexto de análise sintática, eu quero saber qual que é o núcleo do sujeito. E aí nós aproveitamos para revisar esses conteúdos de sujeito, né?